conquistou essa terra. E aí eles ganharam a Criat Sefer, um campo, deserto do Negueb, olha o nome, de presente de Caleb. Esse foi o presente. Você vai falar assim, que presente, hein? Presente de grego. Um pai vai dar uma terra seca, uma terra árida, uma terra que nem para pasto, né? Cultivar ovelhas, cultivar gado, servia. Mas Axa, com coragem, Axa observou. O que ela fez? Ela não se contentou. Ela não ficou assim dentro dela dizendo, tá bom, ganhei a terra. Mas e agora? Observou. Ela analisou. Ela fez um reconhecimento do que ela tinha ganho de seu pai Caleb. Ela não foi brigar. Ela não murmurou. Ela não criou situação. Ela não devolveu a terra. Toma aqui sua terra. Isso não é um presente que se dê à sua filha querida. Axa não fez isso. O que a Axa fez? Axa foi aquele que poderia resolver essa questão. Lembra da Sunamita? A Sunamita não tinha filhos. Isso está eu anotei. 2 Reis 4, do 8 ao 37. A Sunamita não tinha filhos, certo? Ela fez lá na casa dela um quarto, uma cadeira, botou algumas coisas lá para o profeta Eliseu. Ele ficou lá. E aí, como recompensa ou gratidão, ele perguntou o que ela não tinha, o que ela queria. Ela não pediu um filho, mas Deus deu um filho. Só que esse filho morreu. Foi para o campo com o pai, veio com dor na cabeça, e esse filho morreu. Um filho que Deus dá, ela não tinha pedido, e depois ele morre. O que ela fez? Deixou o filho lá em cima, no quartinho, lá direitinho, e foi atrás de quem poderia resolver o problema. Ela encontrou Geazi no meio do caminho, e Geazi perguntou, vai tudo bem? Ela poderia parar ali, não vai tudo bem, porque o profeta não queria filho, e veio o filho, e agora o filho morreu, Ela não fez isso. Por quê? Geazi ia resolver alguma coisa? Não. Geazi não ia resolver nada. Ela passou, falou, tudo bem. Seguiu o rumo dela, foi atrás do profeta. Que foi resolver a questão, e o filho dela reviveu. A mesma coisa, Axa. Eu só abri um parênteses para vocês entenderem. A mesma coisa, Axa. Axa recebeu as terras do pai, seca, árida, sem vida, sem água. Ela foi lá para o pai. Ela fez um reconhecimento primeiro, preste atenção nisso. Identificou a necessidade da terra. Qual era a necessidade? A falta de água. Vai segurando essa. Ela sabia que precisava de recursos hídricos para a produtividade da terra. Quando ela chegou lá, se você reparar, assim que ela desceu do jumento, o pai perguntou, o que você quer, minha filha? Houve papo, ali não diz que houve conversa. Ô, minha filha, de volta, você está aqui, né? Não. O pai sabe o que a sua filha precisava. Alguma coisa ele sabia que a sua filha ia pedir. E ela conhecia a bondade de Caleb. Ela conhecia seu pai. Ela conhecia o seu pai. Ela conhecia a generosidade de Caleb. Ela sabia que ele é um homem temente a Deus. Ela conhecia.
E ela não se ausentou, ou ficou na sua terra se lamentando, ou ficou na sua terra chorando, ou desprezou a terra, deixa esse presente para lá, não tem nada que fazer, não vou fazer mais nada com isso. Não, ela foi, desceu lá do seu jumentinho e fez um pedido para ele. Vocês lembram de Mateus 7, 9 a 11? Abre aí, por favor. Mateus 7. Se estiver certo, é isso mesmo. Chega. Que diz que se um filho pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Ao que lhe pedirem. Eu passei por ali, mas o Senhor sabe, vamos lá, Deus. Ela sabia que ela não saía de lá de mão vazia. Ali não cabia Áquisa ser arrogante, ser orgulhosa, murmurar, ou ela pedia, ou ela perdia a oportunidade de fazer daquela terra frutífera e conhecida. Ela não tinha outro caminho. Ela tinha que reconhecer, ela tinha que ver a necessidade e ela tinha que pedir ao seu pai o quê? O que ela precisava para que a sua terra frutificasse? O que ela precisava para que a sua terra fosse uma terra boa? Ela precisava de águas. Lembra que no início do culto o pastor Ricardo estava aqui em cima falando fontes de águas, busquem a água, porque Deus é fonte de águas, e fonte de águas, e fonte de água o tempo todo. Eu falei, meu pai, tá aí. Por quê? Porque Áquisa precisava das fontes de águas. Terra seca precisa de fontes de águas. Terra que não está frutificando precisa de fontes de águas. As superiores e as inferiores. Aleluia. Vocês estão entendendo, gente? Aleluia. Não só as inferiores, não só as que estão embaixo, mas as que estão em cima. Para ela pedir, para Áquisa chegar para Caleb e pedir, pai, eu preciso de fontes. Ela precisa de fontes, eu preciso de água. Provavelmente, Caleb, ele tinha um domínio daquelas fontes que não estavam no campo que ele deu para Áquisa. Porque se aquelas fontes estavam dentro da terra de Áquisa, ela não precisava pedir. Certamente aquelas fontes estavam fora. Estavam na colina, estavam no vale. Ela foi pedir uma fonte d'água. E ela recebeu mais do que ela poderia imaginar. Ele deu uma fonte para ela. Ela deu as fontes que estavam em cima, que são chamadas as superiores. E ele deu também as fontes que estavam embaixo, que são chamadas de inferiores. O que você quer dizer com isso, Rosana? Eu quero dizer lá em cima primeiro. Terra. O que a gente pode trazer para a palavra terra? Nossa vida espiritual, nossa terra familiar, nossa terra trabalho, nossa terra amizade, nossa terra filhos. E como estão estas terras? Principalmente a nossa terra espiritual, que é conhecida como nosso coração, né? A gente pode dizer assim? A nossa terra espiritual. As fontes superiores e inferiores estão na mesma ordem.
ou as inferiores estão jorrando muito bem, que são as coisas dessa terra materiais. As coisas materiais fluem, que é uma maravilha, mas as espirituais não estão fluindo nada. Eu não tenho a superior, mas eu tenho a inferior. Eu trabalho, eu faço tudo que eu posso fazer, está fluindo. Mas sem a superior, então, como está o nosso coração? Como está a nossa terra? A nossa terra está fértil? A nossa terra está seca? Eu tenho falado muito, e em casa, como eu estudo terapia, eu sou formada, então eu continuo estudando, e tudo que eu posso, eu começo a debater com o Ricardo, começo a falar com ele. Eu falei para ele que eu nunca vi um tempo que a gente está vivendo pela alma, que a gente está satisfazendo os desejos da alma. Antigamente era espírito, alma e corpo. Hoje praticamente a gente está vendo corpo, alma, ou alma, corpo e espírito. As coisas se inverteram. Eu dou valor à alma, eu dou valor às vontades da minha alma, às minhas emoções, às minhas necessidades, os meus passeios, as minhas saídas, os meus isso, os meus aquilo. A minha alma está com vontade. Mas eu não estou valorizando o que realmente é espiritual para a minha vida. As coisas hoje em dia estão de cabeça para baixo. Eu vou para tal lugar porque eu preciso, eu faço isso que eu preciso, eu entendo tudo. A gente tem que estudar assim porque eu também estudo. A gente tem que ir para a academia assim porque eu ainda não fui, mas eu estava esperando o Ricardo. A gente precisa, é saúde, mas a gente precisa ter lazer sim, família. Concordo com tudo. Eu só não concordo quando essas coisas tomam o lugar de Deus. Eu só não concordo quando essas coisas começam a se inverter. Eu não concordo quando você, a semana inteira, você tem de segunda a domingo, 7 horas da noite, para satisfazer a vontade da tua alma. E você dá 2, 3 horas para o Senhor. No geral. A gente está sempre distante de tudo que pode trazer vida na nossa vida. A gente está sempre fugindo das coisas que tem. Comunhão, palavra, estudo, oração. Não tem tempo para nada. Que não é verdade. Me desculpe, mas não é verdade. Eu tenho 44 anos de evangelho, então eu não vou falar mentira. Ainda vivi todas as funções, passei por todos os estágios. Quando eu quero, eu me viro numa leoa e vou para onde eu quero. Eu não estou passando mal, eu não estou com preguiça, eu não estou com nada. Mas quando a gente não quer, quando a gente acha que a gente não vai ter recompensa de estar num certo lugar, eu já sei o que vai ser dito, eu já sei o que vai ser falado, eu já sei o que vai ser explicado, eu já sei. E a alma vai murchando, o espírito vai murchando, o espírito vai murchando, o espírito vai murchando. Por quê? Porque eu estou alimentando a minha alma o tempo todo. Eu estou com uma tristeza no meu coração. Hoje eu não vou para casa do Senhor, não, porque hoje eu não estou conseguindo levantar a minha mão. Aí que você tem que vir, chora, minha filha. Eu falo assim, chora, que lugar de chorar. Mas se você for num lugar, passear no shopping, passear não sei o quê, para suprir a tristeza da tua alma, eu vou te dizer, tua alma vai voltar triste. Tua alma vai voltar para casa triste. Eu já cansei de fazer isso. A minha filha falava assim, mãe, quando você briga com meu pai, você vai gastar dinheiro. Gastava mesmo. Chegava no shopping para que eu não precisava. Já fiz isso. Até eu entender que era o suprimento da minha alma. Eu precisava naquele buraquinho ali, sabe? Eu precisava daquela dorzinha ali, substituir por alguma coisa que fosse me dar um refresquinho naquela hora. Eu já fiz muito isso. Muito. E aí, a nossa terra vai ficando seca. E aí, a gente vai se afastando sem perceber. E aí, a gente vai ficando murchinha.
E aí, a gente quer que levante um profeta e coloque a mão na nossa cabeça, e naquele instante eu começo a pular, me alegrar e sair dali, ó, bombando. E aí, eu quero que aconteça um milagre para minha vida retornar ao lugar de antes. E aí, eu fico esperando o milagre acontecer o tempo todo, porque eu quero que o pastor, o pregador fulano de tal é bom pra caramba. Ele vai falar o que eu preciso, ele vai me ensinar o caminho. Não vai ensinar o caminho, ele vai pregar como pregador. Eu estava comentando com a Sandra isso. Sandra, a gente vai nos lugares para a gente aumentar o conhecimento, para a gente estar em comunhão, para a gente... Ok, eu concordo que eu também gosto. Eu fui lá no Music Hall, acho que é São João, no trabalho da Jaque Moadas, tinham 5.000 mulheres lá dentro. Você imagina um mar de mulheres, maravilhoso. Olhar para aquela mulherada toda dentro daquele lugar, e a música de Corinho de Fogo tocando, e uma barulhada. Eu não gosto de muito barulho nas minhas ideias. Vê se eu me importei com o barulho que estava lá. Eu estava sentada quase no banco da frente, aquelas luzes piscando, aquele roxo, aquelas coisas todas. Eu não sei como é que eu fiquei ali dentro, mas eu fiquei feliz da vida. Saí de lá com uma dor de cabeça por causa do barulho, né? Acústica, tudo fechado, né? Um teatro assim, tudo fechado com 5.000 mulheres. Foram dadas palavras gerais para todo mundo, porque nenhum profeta levantou e falou: você aí que está de roxo, você aí que está de azul, olha o seu CPF, seu nome, Deus mandou te dizer. Não. Foram pregadas, cantores. Foi bom para mim? Foi. Mas e depois? Isso tudo não estava no script não, tá? Eu falei que eu não tinha nem script. E depois? E depois daquela maravilha toda, e depois daquela beleza toda, o que eu absorvi, o que eu trouxe para a minha vida, o que